Graças e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um estudo a respeito da carta aos Tessalonicenses. E hoje quero tratar com vocês a respeito do capítulo 4, verso 1 ao 8, que vai dizer assim: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus Cristo, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente os estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta maneira ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Porque contra essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o Espírito Santo a vocês. Aqui nesse versículo, Paulo ele vai tratar com aquela igreja a respeito de como deveria ser o padrão dos irmãos. E esse padrão deve ser um padrão de santificação, em você guardar o teu corpo, guardar a tua vida em santidade, em honra a Deus. Deus, ele não nos chamou para viver uma libertinagem. Deus, ele não nos chamou para viver uma vida fora do padrão e do propósito bíblico que a própria palavra do Senhor estabeleceu. Muito pelo contrário, o Senhor nos chama para viver um padrão totalmente cristocêntrico que glorifica e exalta o nome do Senhor. Quando Paulo vai usar esse termo, ele está utilizando de um termo militar, aonde ali é uma voz de autoridade. Exortamos como autoridade, como mandamento, que aqueles irmãos vivam uma vida de santificação. Santificação é o quinto pilar a respeito da salvação. Primeiro é a regeneração, segundo, arrependimento, terceiro, justificação, quarto, adoção e quinto, a santificação. Sem santificação não há eleição, sem santificação não há salvação. Então Paulo ele está exortando aqueles irmãos a viverem de fato uma vida de salvação. E a vida de salvação ela passa pela santificação em Cristo Jesus, uma vida santa que glorifica e exalte ao nome do Senhor. Já no versículo 2, Paulo vai mostrar que porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo para aquela igreja, e essa orientação, ela não parte dele, mas ela parte do próprio Senhor, ela parte da própria palavra de Deus. Paulo não está orientando em cima da sua linguagem, ele está orientando em cima da linguagem, da voz de Deus, pois a voz de Deus e a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. A palavra do Senhor já vai dizer que todo pecado cometido é fora do corpo, mas o pecado da imoralidade sexual, ela é cometida pelo corpo, e não sabemos nós que nosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, quando nós pecamos de forma imoral com o nosso próprio corpo, nós não estamos pecando contra pessoas, nós não estamos ferindo apenas a nossa consciência, mas nós estamos pecando contra Deus, contra o único Senhor e Salvador das nossas almas. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Aqui Paulo está trazendo a gente também para um domínio próprio, aonde nós precisamos entender que nós precisamos controlar as nossas vontades, controlar os nossos impulsos, controlar aquilo que nós somos. Ele continua no verso 5 declarando, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, antigamente nós, antes de conhecermos Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos rendermos a Ele, nós vivíamos de uma forma e de uma maneira. Mas agora que nós conhecemos a Jesus, conhecemos a Deus, que nós de fato entregamos a nossa vida ao Senhor, nós precisamos virar essa chave na nossa mente e entender que nós precisamos controlar o nosso corpo contra os desejos imorais, porque os gentios, aqueles que não conhecem Deus, aqueles
que não vivem de acordo com a palavra, aqueles que estão totalmente fora do plano e do propósito de Deus, eles sim, eles vivem dessa maneira, aonde eles dormem com qualquer um ou qualquer outra, eles vivem de qualquer maneira, praticam qualquer ato sexual e não se importam, porque eles estão afastados de Deus, afastados da palavra do Senhor. Nós não, nós como cristãos, nós como homens e mulheres de Deus, nós precisamos e necessitamos, em obediência à voz do Senhor, controlar as nossas vontades, controlar os nossos desejos. Devemos elevar a Deus e entregar a Deus o nosso corpo em santificação e honra, uma forma que glorifique ao Senhor. Ele vai dizer no verso 6, e que nessa matéria ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte, a respeito da imoralidade sexual, que ninguém defraude o seu irmão. Quando ele fala a respeito de ofender e defraudar, é quando você vai se utilizar de alguma pessoa apenas para satisfazer os seus desejos sexuais. Aqui está falando contra a pedofilia, aqui está falando contra a prostituição, aqui está falando contra o adultério, aqui está falando inúmeros pecados de fornicação, praticada, onde você simplesmente quer satisfazer uma vontade, e para satisfazer essa vontade, você acaba levando talvez o irmão a pecar, levando o irmão a defraudar o seu próprio corpo, levando o irmão a um caminho da qual ele não queria ir, nem desejava ir, e nós, muitas das vezes, que deveríamos estar ensinando a palavra do Senhor, direcionando a palavra do Senhor, estamos usando do outro para cometer esse tipo de pecados, a qual o Senhor rejeita, não deseja. E ele vai dizer em continuidade, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Ou seja, está mostrando que há uma ira de Deus acesa contra quem praticam tais atos. Aqueles pedófilos, aqueles que se prostituem, aqueles que vivem uma vida na libertinagem sexual, da sua imoralidade sexual, a cobrança vem do Senhor. É o Senhor que é o vingador de fato e é o Senhor que nós prestaremos conta a respeito de qualquer um desses pecados cometidos. No verso 7, Paulo vai dizer, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Quando nós fomos eleitos em Cristo, chamados em Cristo Jesus, aonde o Senhor nos chamou para viver uma vida, não foi uma vida de impureza, mas foi uma vida de santificação, uma vida que glorifica, uma vida que exalta, uma vida que bendiz ao nome do Senhor. E ele continua no verso 8 declarando, portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também está o Espírito Santo a vocês. Então não é minhas palavras. Quando você ouve essas palavras a respeito de uma vida de santificação e não de impureza, não é a mim que você está rejeitando, não é a minha palavra ou esse vídeo que você está rejeitando, mas é o próprio Deus que você está rejeitando. Quando nós vivemos uma vida contrária à vontade de Deus, quando nós vivemos uma vida que não glorifica ao Senhor, nós estamos vivendo uma vida que Deus rejeita. Quando nós rejeitamos essas palavras, não são pessoas, não são homens que nós rejeitamos, mas nós estamos rejeitando a própria palavra do Senhor, porque Deus, ele deu a nós o seu Espírito Santo e nós somos templo dele. Então nós precisamos viver uma vida que glorifica, uma vida que exalta, uma vida de santidade, aonde as pessoas possam olhar para nós e entender que a nossa vida é para a honra e glória do Senhor Jesus. Que nesse estudo você possa entender que Deus tem ciúmes de você, que o nosso corpo é um presente dado pelo Senhor, não para uma impureza, mas para viver uma vida de santificação, uma vida de honra. Que você possa santificar ao Senhor, honrar ao Senhor através do teu corpo, no teu casamento, na tua vida, talvez de jovem, que você possa viver uma vida de santificação, se você ainda é solteiro, que você possa viver uma vida que glorifique e exalta o nome do Senhor, e entendendo que quando nós pecamos com o corpo, é contra Deus que nós estamos pecando. E quem rejeita essas palavras não está rejeitando a homens, mas está rejeitando o próprio Deus, o próprio Senhor. Que Deus abençoe a tua vida e até mais, se Deus quiser.